E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma aula, hoje comigo, Prof. Lindo Goico Magic. Pode seguir lá no Instagram, pode mandar sua dúvida lá no Instagram, @Prof. Goico Magic, beleza? Nosso tema de hoje, Estados Unidos no século XIX. Vamos falar aí sobre a Segunda Guerra de Independência, falaremos sobre a Guerra de Secessão e o racismo nos Estados Unidos. Olha que coisa bacana quando a gente pensa em Estados Unidos, né? Toda essa parte de unificação que é muito importante, porque vem a independência, vem a tentativa aí da Inglaterra ficar remoendo ainda toda essa disputa, mas principalmente a ideia de uma unificação territorial, né, nacional, e ainda uma organização do, cadê aqui minha luz? Aqui do Estado. Então são pontos importantes que vocês não podem se esquecer. Tem a independência? Sim, eu preciso então organizar o meu Estado e buscar a unificação territorial, trazer todas essas terras aqui da minha região para os meus domínios. Entende isso? Esse é um ponto muito importante para nós. Um ponto importante, além disso, é a Guerra de Secessão. Então, a disputa entre Norte e Sul, né? Então, entre a União contra os Confederados. Isso por conta de disputas econômicas, né? Disputas, então, capitalistas. É importante se lembrarem dos dois partidos que a Constituição permitia. O republicano-democrata, liderado por Thomas Jefferson, contra o federalista, lá de Alexander Hamilton e George Washington. Democratas defendiam uma autonomia maior dos estados. Os federalistas defendiam uma centralização deste governo. Claro, na Constituição também definiu-se uma república federativa presidencialista. Tirou o print? Vai lá. Beleza. Passando aqui, olha o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, 1789 até 1797. Depois vem o John Adams, né? Então, federalistas, tá? Thomas Jefferson vem como terceiro. Grande destaque para nós é esse cara aqui, ó, James Monroe, famoso por conta da doutrina Monroe. Vamos vê-la então, vamos lá. A Guerra de Independência, como eu disse, uma disputa então com a Inglaterra. A Inglaterra ainda assim batia em cima, ali pelo Canadá tentou ocupar mais territórios dos Estados Unidos, e os Estados Unidos foram com força durante o governo de James Madison e acabaram vencendo essa guerra, né? Assinaram lá um tratado, a Paz Eterna de Gandhi. Não é do Mahatma Gandhi, ele nem existia, tá? Mas é justamente o nome deste tratado. Essa guerra, a Segunda Guerra de Independência, trouxe ainda mais aquele ideal que vocês veem muito em filmes, em séries, né? Do fortalecimento do povo estadunidense. Então, quando os caras falam americanos, eles estão falando dos estadunidenses, não é de você daqui, entende? Então é a força da América, God bless America, Deus abençoe a América, Deus abençoe os americanos, Deus abençoe o povo americano. Essa é a ideia, não é americano daqui da América do Sul, é o povo estadunidense, beleza? Justamente nesse sentido, desse ideal de nação, é que veio a doutrina Monroe. Qual é a base da doutrina Monroe? A América para os americanos. Reforçando, quem são esses americanos? Estadunidenses. Exatamente. Tranquilo quanto a isso? Quer tirar um printzinho? Vai, aproveita. Muito bom. A partir dessa doutrina Monroe, é importante você se lembrar que os Estados Unidos começou a se posicionar como polícia da América. Então eu quero impor as minhas ideias aqui e influenciar as ações do continente. Eu, como um poder hegemônico que tenho aqui, né, nesse século XIX, era uma potência já, quero sim garantir o fortalecimento do meu país aqui nesse continente. Beleza?
Tranquilo quanto a isso? Tem as araras aqui perto, se estiver vazando no som aí, tá? São as araras, elas também estão assistindo a aula. Pois não? Dúvida? Isso, exatamente isso. América para os americanos. Entendeu, filha? Entendeu? Acho que entendeu. É arara, conversa com araras, tá? Olha aqui essa região dos Grandes Lagos também, a região onde estourou, né, o conflito todo, mas hoje boa parte, né, aqui também o Canadá, né, mas os Estados Unidos, com essa guerra de independência, expandiu-se para essa região. Falando em expansão, vem a expansão para o oeste, a famosa marcha para o oeste, né? Gente, um ponto que eu queria falar com vocês era justamente sobre essa expansão para o oeste, né? A famosa marcha para o oeste. Ponto muito importante. Então vejam aqui, ó, essa região de norte-sul, muita gente, concentração demográfica, né? Isso tem um problema grave. Qual é o problema grave? Falta terra, falta comida, né? Então começaram a acontecer ali alguns conflitos. O que o governo propôs? Vamos expandir, vamos marchar para o oeste, né? Então algumas terras, como vocês estão vendo aqui, Estados Unidos comprou, outras conquistou por meio de conflitos, outras invadiu, atacou os indígenas, né? Então, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, os nativos, né, os indígenas, também foram exterminados, beleza? Vamos para o print? Vai! Beleza, ó, qual é o grande lance aqui para nós? O Alasca, o Alasca foi comprado da Rússia. Qual era o intuito de toda essa anexação de terras? Novas oportunidades, aumento do mercado. O que os caras buscaram nessas terras? Caça, pesca, couro de animais, ouro, né? Então a mineração, principalmente a busca pelo ouro, a caça ao ouro, né? Sempre o ouro está presente no imaginário dessa galera, tá? Então é importante você destacarem isso, essas invasões, essa expansão, esses conflitos que ocorreram na marcha para o oeste. Olha aqui essa imagem. Esse marrom cocô aqui, ó, é justamente do início e tal, quando começou as primeiras ocupações. E depois aqui toda essa expansão do que hoje se transformou os chamados Estados Unidos. Aqui em cima ainda tem um destaque lá para o Alasca, beleza? Também pertence aos Estados Unidos, mas não está ligado de fato aos Estados Unidos, tá? Passando aqui, olha que bacana essa imagem representando aí de fato, né, a marcha para o oeste. Então vejam as famílias, né, justamente esse acampamento, um negócio bem rudimentar mesmo, né, mas em busca de onde os raios do sol que partem, né, iluminam. Olha, então vamos para a região nova, uma região até então desconhecida. Vamos lá marchar para o oeste. E a imagem símbolo dessa marcha, símbolo de um pensamento do Destino Manifesto, é essa aqui, ó. Opa, essa aqui, peraí, já volto nessa. É essa aqui, que é o progresso americano. Então, olha um exemplo do chamado WASP, né? W-A-S-P, White, branco, anglo-saxão, protestante. Então eram os brancos, anglo-saxões e protestantes, um símbolo desse povo americano. Goico, mas e os indígenas? Não, esses caras vocês deixam de lado, entendeu? Né? Aí são os nativos americanos, deixam de lado. Nós queremos valorizar o povo anglo-saxão, branco, puro, né? Estamos falando de uma época onde a eugenia, ou seja, onde essa raça branca é vista como superior. Então valorizaremos a raça branca. Então o branco trazendo o progresso. Olha aqui os fios enrolados. Exatamente. Os fios aqui junto com as locomotivas. Aqui no fundinho tem os barcos representando esse avanço do progresso. Quem é que está nessa escuridão? Então tem um jogo de luz aqui na imagem. Parte mais clara do progresso, a parte mais escura dos selvagens. Então os selvagens, esses animais fugindo do progresso. Essa é a ideia, tá? Aqui, voltando então, o forte, né? Então começou a ter esse encontro do que era civilização
e aí vem os fortes, né, as construções aqui, enfrentando aqui os nativos, né, em alguns momentos até tendo algum contato mais próximo. E aqui cruzando o continente, né, do Palmer, justamente isso, você consegue destacar bem o que é progresso, urbanização, crescimento e expansão, e o que é o atraso. Então nós levaremos o progresso até você, você querendo ou não. Não havia questionamento, você quer o progresso? Não, não havia isso, beleza? Cuidado com isso, tá? Por quê? Isso levará a essa ideia da expansão e também do aumento do preconceito racial, principalmente conhecido como racismo, contra os nativos também, mas principalmente contra os negros, em virtude da Guerra de Secessão. Já ouviu falar da Guerra Civil Americana? É justamente esse o ponto da nossa aula, tá? Vamos lá, passar aqui, deixa eu dar uma tossida. Ai, que tosse. Está com tosse aí também? Tá, eu tô aqui com o Gilmar, mas o Gilmar tá de máscara, tá? Então, também estamos higienizados aqui, tá? Fiquem tranquilos, tá? Bom, o que acontece? Nessa Guerra de Secessão, tem alguns pontos importantes, principalmente a disputa entre Norte e Sul. Disputa que vem desde o período da colonização, né? Então, enquanto o Norte era de povoamento, os caras visavam o desenvolvimento local, o mercado interno, famílias estão ali. O Sul já tinha um outro interesse. Grandes proprietários de terra, né? Grandes latifundiários ricos, justamente defendiam a produção para exportação. Esse é um ponto que você não pode se esquecer. Então, claro, no Norte eu preciso movimentar esse mercado interno, vem a industrialização. No Sul eu não estou preocupado ali tanto com o desenvolvimento local, então fica mais na produção agrícola. Quando está para estourar a guerra, nós até já sabemos quem é, né, quem tem o melhor cenário ali para ganhar, mas já eu falo disso. Por quê? Os sulistas, os democratas defendiam, enquanto o Partido Republicano, os nortistas, boa parte deles defendiam o partido, né? Então essa é uma outra questão importante para vocês lembrarem. Claro, a treta ganha destaque quando Lincoln, Abraham Lincoln, é eleito, né? Então olha o Abraham Lincoln aqui, grandão, né? Passava de 2 metros de altura. Para uma sociedade que a estatura média era em torno de 1,65, 1,70, um cara com 2 metros, porra. Então ele tinha uma influência e muitas vezes intimidava os demais que estavam na sala com ele, né? Então muitas vezes ele sentado dava quase a altura dos caras em pé, né? E ele só botava a mãozinha assim, aquela chulapa, né? Ou você faz o que eu quero, ou você pode ter alguns problemas maiores. Tem até aquele filme, né, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, que trata os sulistas como os sanguessugas, né, como aqueles que sugam a energia vital das pessoas, né? Então é um filme meio trash e tal, mas tem um pensamento bacana por trás dele, né? Aqui, importante, né? Por que vem a guerra? O Sul vão se unir ali alguns estados, né? Então 11 estados vão se unir, se chamar de Confederados do Sul, dizendo que estão separados da União até que sejam feitas novas eleições. A União, claro, do seu lado, sua defesa, apoia que os confederados voltem a se unir de maneira pacífica. Não tem negociação, Norte, União declara guerra aos confederados, aos sulistas, tá? E aí que vem aquele cenário que eu disse. O Norte era muito mais industrializado, tinha mais trilho de trem, tinha mais locomotiva, tinha mais indústria bélica, indústrias no geral. Enquanto o Sul era uma produção agrícola maior e uma produção industrial muito reduzida, tá? Então, acredite, vocês estimam-se que na época 90% a 92% das indústrias estavam no Norte e esse restante no Sul, né? Então, só por aí você já tem uma base. Eu quero um outro ponto de estar falando que o Norte era superior. A mão de obra. A mão de obra no Norte, a boa parte dela é mão de obra livre, assalariada, gente. No Sul eram os escravos. Então, o que os nortistas fizeram muitas vezes? Você que está aí no Sul e é escravo, se você vier lutar aqui no Norte, você pode ficar livre e ainda receber por isso. Os sulistas, não, se você ficar aqui no Sul e a gente ganhar a guerra, você vai ter a sua liberdade. Qual era a garantia de que esse cara teria liberdade no Sul? Mínima, entendem? Então muitos sulistas colocavam seus escravos no campo de batalha, na linha de frente, e eram os primeiros a morrer.
Entende? Então essa é uma das problemáticas que vai causar uma revolta muito grande desses sulistas mais conservadores, mais radicais. Beleza? Já vamos falar disso. Nortistas criaram a lei de terras, Homestead Act. Qual é a ideia? O governo vai doar terras para as pessoas que já vivem há mais de 5 anos nos Estados Unidos ou que além disso tenham lutado aí, né, na guerra de secessão contra, né, no caso, os confederados. Então eu coloquei aqui, ó, vivem há mais de 5 anos e que não lutaram contra a União, ou seja, que lutaram contra os confederados. Já tirou o print disso aqui? Não lembro, então vai. Beleza. Tranquilo quanto a isso? O que vai acontecer? Guerra rolando, começou em 1861, vai até 1865. Guerra rolando, os confederados acabam cada vez mais tendo seu número reduzido, tá? E isso vai levar a um certo, vamos pensar assim, os caras passam a ficar mais acuados e recuam um pouco, e aí justamente os sulistas, os nortistas aproveitam para expandir esse território, né? Então toda essa região em amarelo aqui, ó, daqui para cá, né, dos nortistas, chamada de União, e aqui embaixo esse rosinha, os confederados. Mississippi é um clássico, né, pensando nessa Ku Klux Klan, né, Mississippi em Chamas. Se vocês já ouviram falar desse filme, é um filme que mostra bastante dessa perseguição aos negros, né? Então vale a pena assistir, é um clássico do cinema, tá? Eu vou te falar um outro clássico agora, que é um filme bem racista e tal, mas é interessante você entender a ideia. Aqui os dois grupos, então a bandeira dos confederados, sulistas, e a bandeira dos nortistas, da União. Essa bandeira é até um problema, tem alguns anos que essa bandeira vem sendo utilizada por marcas de sertanejos, marcas countries aí tudo mais, porque remetem a Texas, remetem àquele countryzão dos Estados Unidos mesmo. Mas essa bandeira, na verdade, ela foi a bandeira dos confederados. Quem eram esses confederados? Os confederados eram os caras que defendiam a escravidão, defendiam que o homem era muito mais superior que a mulher e defendiam que os indígenas tinham que morrer. Entende? Então, quando você está estudando sobre isso, é importante você se conscientizar sobre o que representa isso aqui. Ah, mas eu uso porque eu acho bonita colocar na camiseta. Mas ela carrega uma simbologia. Entende? Que essa simbologia deu origem a um outro pensamento, todo esse radicalismo, que foi o surgimento da Ku Klux Klan, né? Aquele grupo segregacionista, né, e racista dos Estados Unidos. Surgiu aqui por conta da Guerra de Secessão, né? Então a disputa deles aqui nas batalhas mesmo é a Guerra Civil Americana. Os caras se mataram aí defendendo os seus interesses, né, no século XIX. Curiosidade, nós falamos de Brasil, de economia do Brasil. Neste momento, o Brasil passou a ser um dos maiores, se eu não me engano, não, o maior exportador de algodão do mundo, porque até então eram os Estados Unidos. Com essas tretas, a produção de algodão caiu. Quem passou a produzir mais algodão? Nozes. Tanto é que depois, o Brasil continuou, né, nesse ranking, esse top 3 aí de maiores produtores, e na época do nazismo, o Brasil chegou a fornecer algodão para os fardamentos nazistas, né? Essa é uma questão bem bacana, nós estudaremos adiante. Bom, estratégia dos nortistas para atrair apoiadores. Proclamou a abolição da escravidão nos territórios da União. Então muitos escravos começaram a fazer o quê? Falou, estou indo para o norte, no norte eu sou livre, no sul eu vou continuar me ferrando. E ainda eu posso ir no norte, ir para o exército e matar aquele bando de sulista. Então muitos escravos fizeram isso, tá? Saíram do sul, fugiam para o norte, muitas vezes até os seus senhores tentavam matar esses escravos. E aí, então, entrando no norte, estariam livres. Essa é uma questão bacana. Só com isso, você reduziu muito a mão de obra disponível no sul, né? O que enfraqueceu cada vez mais, né? Então, essa questão dos negros livres integrados nos exércitos foi uma grande jogada da União para conseguir, claro, ter um apoio maior dessa população. 11 de abril foi a data mesmo que marca o fim da guerra, né, de fato com a vitória da União sobre os confederados, e é o momento também, depois do dia 15, onde o John Lincoln, olha que maluco, onde o Abraham Lincoln foi morto pelo John Booth, né, que era um radical
sulista, que é aquela famosa cena no teatro, né? O Lincoln está assistindo uma peça, chega o John Booth, pum, e dá um tiro no Lincoln. Né? E teria dito, inclusive, essa frase que vem lá da época do Júlio César, né? Sic semper tyrannis, que assim seja com os tiranos, ou seja, a morte. Né? Então, sempre que a morte atinge os tiranos. Porque o John Booth aqui vai colocar que o Abraham Lincoln era um tirano, era um ditador, era um cara autoritário. Né? Então, foi um símbolo para os sulistas, né? E um símbolo também para os Estados Unidos, que tem esse histórico, né, de seus presidentes serem assassinados. Nós já tivemos alguns casos aí que vocês com certeza já ouviram falar. Né? É importante destacar que após isso, as políticas abolicionistas continuaram e, claro, vem a 13ª emenda à Constituição. 13ª e 14ª foram importantíssimas para a população estadunidense. A 13ª emenda abole a escravidão em todo o território dos Estados Unidos da América. Tá? Quando isso? 1865. A 14ª dá direitos civis aos negros. Permite então a igualdade de direitos civis. Pensando no Sul, boa parte desses negros, claro, passaram a ser livres e com direito político, acesso à política, então se tornaram cidadãos, gente. Agora, tinha muito mais negro em virtude da escravidão no Sul do que brancos. Esses brancos se revoltaram e aí criaram esses grupos chamados de grupos supremacistas, né, grupos radicais, conhecidos pela perseguição aos negros. Qual é o grupo mais conhecido dos Estados Unidos? Aqui, ó, Ku Klux Klan, KKK. Era a sigla. A Ku Klux Klan ganhou um super destaque. Por quê? Era um grupo secreto, onde tinha lá banqueiro, tinha empresário, tinha jornalista, tinha membros da política, tá? Pessoas de uma alta classe social, não eram pobres, não, eram pessoas ricas, que não suportaram essa mudança e essa toda transição de cidadania, entende? E aí vem os problemas raciais cada vez mais fortes, que duraram aí, se for pensar 1865, 1870, duram até os dias de hoje. Então esse segregacionismo nos Estados Unidos está presente até hoje. Você tem um bairro de negro, você tem um bairro de chinês, você tem um bairro de coreano, de italiano, igual vocês veem em filmes. Isso é uma segregação. E com os negros principalmente. Uma série que mostrou bem isso, Todo Mundo Odeia o Chris. Então ele é um negro que é mal visto em todo lugar onde tem branco. Mas quando ele está no meio dos negros, ele é bem visto. E aí o Caruso, quando vai lá nas terras, ou o Greg, não era tão bem visto assim. Né? Uma curiosidade. Olha aqui essas imagens, vamos tirar o... Esse aqui é um clássico, ó. Olha aqui, os caras saíam de carro com uma forca. Por quê? Muitos negros foram enforcados em praça pública. Eu não vou apagar a luz para não... É uma imagem bem pesada, tá, gente? Mas aqui, ó, enforcados em praça pública. Por quê? Simplesmente porque muitas vezes ele chegava com um carro melhor que o do branco. Como é que o negro conseguiu comprar um carro melhor que o meu? Certeza que ele roubou. Vai ter uma investigação? Vai ter polícia no meio? Não. Era acusação. Ah, matou, roubou mesmo. Tá, pronto. Morte. Era espancado, era enforcado. Isso quando não queimavam um cara vivo. E eram eventos que lotavam as cidades. Os bairros de branco lotavam para ver um negro sendo espancado, um negro sendo morto. Tá? Essa cena aqui da cruz pegando fogo é um clássico, mas é um clássico que foi criado a partir de um filme. Desse filme aqui, ó, do Griffiths, que é O Nascimento da Nação, de 1917, se eu não me engano. É um filme, gente, que coloca a Ku Klux Klan como herói nacional. Então, os membros da KKK como heróis nacionais, ou heróis nacional, entende? Como heróis do país. E nesse filme aqui, justamente de uma maneira artística, ele achou melhor para dar um impacto maior, a cruz pegando fogo. E após esse filme, a galera passou a usar então da Ku Klux Klan, além dessa bandeira aqui, mas a cruz pegando fogo.
Entende? A ideia de representar um poder branco. Não tem nada a ver, os caras se identificavam como cristãos. Sim, são protestantes, mas não tem nada a ver com a religião, tá? Não associam uma coisa com a outra, tá? Mas ainda assim é um ponto importante. Tanto é que esse filme chegou a ser proibido nos próprios Estados Unidos. Os caras proibiram de passar o filme. Por quê? Era uma vergonha para o governo ter feito um filme como esse. Você consegue assistir esse filme. Já está liberado, você pode assistir, tá? Você vai ver. É um filme hoje muito estranho, mas que tem uma carga de preconceito muito grande. Assistam, tá? Vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Outra imagem, aqui da Ku Klux Klan, né? Então, sempre os caras com o rosto coberto e tal, para esconder a identidade, né? Esse símbolo do White Power, né? Da América para brancos, América primeiro. Por isso que quando o Trump veio com aquele discurso da América grande novamente, a galera teve esse medo, né? Justamente da América para brancos. E aqui então já essa galera reunida, e aqui no fundo a cruz pegando fogo, né? Então nós já estamos encaminhando para o final dessa aula, tá? Mas vamos lá com mais imagens. Aqui, olha que coisa, os caras tinham também essa preocupação social, de mostrar para as pessoas que ora a Ku Klux Klan persegue os criminosos, mas também ajuda aqueles injustiçados. Então olha, até o Papai Noel tinha o rosto tampado, né? Para você não saber quem era esse membro, tá? Essa é uma curiosidade bem bacana. Aqui, voltem para a África, negrões, né? Então discursos, aí protestos nas ruas, e os caras com cartazes. Aqui tem até um que está tampado, mas lendo um pouco das letras, talvez nós podemos pensar que é a miscigenação, a mistura, né? Então acredito que seja a mistura ou mixing is communist. Então associando essa ideia de uma mistura, isso aqui já é mais da década de 40, 50, tá? Associando a ideia dessa mistura das raças com um pensamento comunista, né? Pensando na Guerra Fria também. Aqui, o jornal que a Ku Klux Klan utilizava para divulgar suas ações, né? Notícias no geral. Destaque, nome do jornal, o bom cidadão, o cidadão de bem, né? Então esse é um discurso muito explorado aqui no Brasil, o cidadão de bem, e o nome do jornal da Ku Klux Klan aqui, né? Cidadão de bem, beleza? Aqui uma curiosidade, 2012, essa tropa lá nos Estados Unidos, lá no Iraque, foi retratado nessa foto, que causou uma polêmica muito grande. Por quê? Bandeira dos Estados Unidos aqui e a bandeira da SS. A SS era a força de segurança do Hitler, tá? Era a força especial do Hitler. Por que os caras vão sair com uma bandeira da força do Hitler aqui? Então surgiu uma polêmica muito grande em virtude disso, né? De uma expansão de um pensamento neofascista entre essas tropas, tá? Isso, claro, acabou dando base aí para vários surgimentos de movimentos ultranacionalistas, conservadores, supremacistas. Essa outra imagem de 2016, né? Então protestos também aí que defendiam os confederados, aqui o símbolo da Ku Klux Klan, né? Então esses grupos voltaram às ruas, sentiram a liberdade por conta dos discursos, né? E acabaram voltando às ruas, tá? Aqui uma outra imagem, né? Essa mistura racial é genocídio para a raça branca, né? Então a placa erguida também nesses protestos mais recentes. Aqui é um gif aí que você já deve ter visto na internet, né, de um neonazista conversando com um negro ou tentando dialogar com um negro, e aí o cara dá uma reparação histórica ali nesse neonazista, né? Grupos neonazistas que inclusive existem no Brasil, tá? Já deve ter visto tal cara neonazista no Brasil, né? Então o cara defende a pureza da raça sendo brasileiro, né? Uma mistura de pessoas, né? E aqui um documentário para a gente fechar essa aula de hoje, disponível na Netflix, chamado A 13ª Emenda. Lembra o que é a 13ª Emenda? A abolição da escravidão nos Estados Unidos. Documentário disponível na Netflix, faz uma relação da liberdade dos escravos, da abolição, e de hoje a maioria da população carcerária do mundo está nos Estados Unidos, e adivinha, a maioria da população carcerária é negra. Então assista o documentário e venham tirar dúvidas via Instagram. É isso, gente. Brigadão, se cuidem, fiquem em casa, estou com saudades. Em breve nós estaremos juntos. Beijão!